Muitas pessoas, eu na verdade conheço algumas, que têm a intolerância à lactose. E aí eu sempre me pergunto, né, por que está acontecendo esse aumento de casos de pessoas que não têm essa tolerância? A gente convidou a Thalita mais uma vez para estar aqui junto com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Então tá bom, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. A Thalita é nutricionista, sempre está aqui no nosso programa também, dando dicas pra gente. Thalita, eu quero te perguntar o seguinte, vamos começar por aí. O que é uma intolerância à lactose? Tá. A lactose, ela é o açúcar do leite, ela é a parte do carboidrato do leite. E é uma molécula que é composta por duas bolinhas de açúcar. É um disacarídeo que a gente fala, né? E o que é intolerância? Quem tem intolerância não consegue fazer a digestão. Porque quando a gente consome esse açúcar, quando chega ali no nosso intestino, se chega essas duas bolinhas ali juntas, grudadinhas, fica ali fermentando, porque a gente não consegue... O que é absorção, né? É sair de dentro do lúmen ali da bordinha do intestino para dentro do sangue. E aí o nosso corpo não consegue absorver duas ligadas uma na outra. Precisa ter essa quebra, essa separação. Precisa ter essa quebra disso. Isso. E aí quem faz a digestão da lactose é a lactase, que é uma enzima que o nosso corpo produz. Ou deveria produzir. Ou deveria produzir. Então, assim, você falou assim, por que agora tantos casos, né? Eu tenho sentido isso, sabe, Thalita? Porque assim, agora no supermercado você vai, tem vários produtos que são... Sem lactose. Sem lactose, zero lactose, ou quase nada de lactose, enfim. Mas aí, antigamente, não se tinha tudo isso. É que eu acredito que antigamente não se sabia também muito sobre isso. Então, talvez a pessoa até já tinha os sintomas, mas não sabia necessariamente o que aquilo representava, né? Então, lógico que também hoje, o que acontece? Por conta de toda essa industrialização da comida, então isso afeta também um pouco o nosso sistema digestivo. Sim. Então isso também faz com que as pessoas tenham uma tendência maior a desenvolver problemas intestinais ou intolerâncias alimentares, sensibilidades por conta também disso tudo. Sim. Estresse, então é totalmente diferente quando você está, por exemplo, calmo, tranquilo, você tem uma digestão melhor. Se você está sob estresse, você já vai ter probleminhas. Você vai sentir alguma coisa na hora da digestão. O emocional, esse estresse todo afeta também o sistema digestivo. Então, eu acredito que essa soma também de fatores, correria, daí, né, tudo isso, também tem tornado as pessoas mais sensíveis aos alimentos e também porque, às vezes, as pessoas comem demais. Então, assim, existe uma dose também. Então, você pode... pode... Tá, é que eu vou fazer um parênteses aqui entre esse assunto que come demais, tá? Que a gente já vai voltar a falar sobre isso. Mas quando você falou dos alimentos industrializados, eu acho interessante também essa abordagem, porque são alimentos que nem sempre o nosso organismo estaria preparado para receber, na verdade. Quando a gente fala sempre aqui no programa, se eu estiver errada, a Thalita vai me corrigir aqui, que uma alimentação saudável é muito melhor quando você come uma comida de verdade, aquela comida que vem da horta realmente, que se você vai vai preparar uma carne, você vai preparar a carne, é uma coisa. Quando você vem de uma indústria onde coloca muito sódio, muito conservante, tudo isso, isso não é natural para o nosso organismo. Não, então a gente não está preparado para receber isso. É tudo químico, né? Não tem a ver com o nosso corpo. Então isso vai gerando desequilíbrios. Né? Então é um pouquinho cada dia. Então isso que também tem acontecido muito. Então as pessoas têm tido mais com frequência essas intolerâncias, essas sensibilidades, porque essas coisas químicas e artificiais aí que a gente tem colocado para dentro não estão contribuindo muito. Não contribuem. E isso não existia lá atrás, né? E aí eu vou complementar agora com essa parte aí de comer muito, porque geralmente as pessoas não têm esse controle, né, sobre o quanto comer. É uma questão também de dieta, uma questão de emagrecimento, uma questão de um monte de coisa que envolve tudo isso, mas essa questão aí de consumir demais, o nosso organismo também não consegue produzir a quantidade ideal de lactase. Isso, suficiente para isso. Então, por exemplo, vamos pensar assim, um copo de leite. Um copo de leite, ele vai ter em torno de umas 8 gramas de carboidrato, que é a lactose. Tá. Então, por isso que algumas pessoas, quando tomam leite, então, assim, às vezes o teu corpo não tem capacidade para digerir essas 8 gramas de uma vez. Agora, por exemplo, um queijo.
Um queijo, uma fatia de queijo vai ter 1 grama ou 0 gramas, dependendo do queijo. Mesmo? Isso. Então, por exemplo, um queijo parmesão, um queijo mais amarelo, um queijo Gouda, podem olhar, para quem tiver dúvida, olhem lá na tabela nutricional e vejam lá na parte do carboidrato. Se tiver 0 gramas, quer dizer que aquele queijo praticamente não tem lactose. Tá? Ele pode ter traços, porque ele veio do leite. Sim. Mas ele vai ter mais a parte da proteína e da gordura. Então, por isso que algumas pessoas tomam leite, passam mal. Comem queijo, não ficam mal. Você já conhece? Eu não sabia disso. Então, isso é libertador. Então, eu falei esses dias sobre isso no meu Instagram, falando sobre o creme de leite. Podem olhar também o creme de leite à nata. Ele é a parte da gordura do leite. E ele não tem quase carboidrato. Então, se você tem intolerância à lactose, por exemplo, e gosta de tomar um cafezinho com leite, ao invés de você usar o leite, usa um pouquinho de creme de leite. Porque você vai perceber que você não vai ficar ruim. Não vai ficar tão ruim. Ou não vai nem ficar ruim. Não vai, pode perceber. Tá? A mesma coisa a manteiga. A manteiga ela é derivada do leite, mas ela é a parte da gordura. Ela é gordura e não carboidrato. O leite ele é composto por 3 partes, né? Que é a parte da proteína, a lactose, que é o carboidrato. Aí temos as proteínas, que, enfim, outros nomes, e a parte da gordura. Então, o que as pessoas têm intolerância é a parte do carboidrato, que é esse açúcar do leite. É o açúcar do leite. E aí, assim, consumir produtos sem lactose... Foi libertador agora, eu tenho certeza para muitas pessoas que estão em casa saber essa informação. E eu acho que o ideal, como você também citou agora, pegar lá o rótulo e ver o que tem escrito. Porque assim, ó, Thiago, no mercado tem, por exemplo, o queijo parmesão sem lactose. Ele é muito mais caro que o queijo parmesão tradicional. Mas não precisa comprar o sem lactose, o queijo parmesão, porque ele naturalmente não tem. Não tem. Tá? A mesma coisa, por exemplo, manteiga ghee. É uma manteiga que ela foi clarificada, foi tirado traços ali de lactose, mas não tem problema. Experimenta usar a manteiga tradicional para ver. Ela não tem, vai ter quase nada de lactose, entende? E eu tenho certeza que muitas pessoas também têm essa questão também meio que psicológica, porque sempre tiveram esse problema e aí quando consomem alguma coisa, eu vou passar mal. Já automaticamente passam mal. Interessante também. E o iogurte tem uma característica também, posso falar dele? Pode, claro. Deve falar agora. Eu gostei. Porque assim, olha só, o iogurte, se você for lá olhar no rótulo do iogurte, ele vai ter carboidrato lá. Vai, não sei quanto, 6 gramas, alguma coisa assim. Só que o que acontece? O iogurte, ele é o leite fermentado. E as bactérias que fermentaram o leite para produzir o iogurte consumiram essa lactose. O processo do iogurte é isso, é você fermentar o leite para ele virar iogurte. E nesse processo de fermentação, o teor de lactose baixa também. É como se essa lactose já tivesse digerida, né? Então, pode perceber também, se você consumir o iogurte e você não sentir nenhum desconforto, você pode continuar tomando o iogurte tradicional também, porque ele já tem essa lactose já mais digerida para você. As bactérias do iogurte digeriram para você. Legal, né? Incrível. Incrível, de verdade. Então é bacana assim ter esse conhecimento, porque daí já abre outras opções que a pessoa pode consumir de alimentação, não fica tão restrita. Já pensou você chegar no café da manhã e saber que você pode comer uma manteiguinha que seja, né? Como você falou, sugeriu colocar o creme de leite no café. Não deixa de ser leite também, não é? Sim, então acaba sendo bem libertador, assim. Lembrando que é sempre importante a pessoa prestar atenção nos sinais que o corpo dela sente. Acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre. Sim, é isso que eu ia falar agora para você. Os sintomas que algumas pessoas têm é a intolerância à lactose. Então, assim, algumas pessoas podem ter constipação, mas a maioria pode soltar o intestino. Às vezes tem um episódio de diarreia, mas não necessariamente ter um dos dois. Às vezes a pessoa pode sentir só gases, distensão abdominal. Às vezes a pessoa até pode apresentar um pouco de azia e isso ser também um reflexo, tipo uma gastrite também ser um reflexo. Sim. Sabe? Tem pessoas que às vezes sentem só uma dor de cabeça e às vezes nem sente tanto sintoma gastrointestinal. Então, é a pessoa mesmo perceber, assim, eu consumi aquilo e daí me deu uma dor de cabeça e começar a fazer associações, assim, que daí a gente consegue identificar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre alergia, tá? Daqui a pouco, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, porque algumas pessoas que têm essa intolerância, eu sei que existe hoje no mercado farmacêutico, enfim,
que é basicamente lactase, né? Que a pessoa toma o medicamento para fazer essa digestão ajudar. A pessoa que tem a intolerância, ela vai para sempre ter que tomar esse medicamento? Sim, só que dentro da nutrição o que a gente recomenda, se a pessoa tem intolerância à lactose, eu sempre recomendo que assim, não fica consumindo leite sem lactose. Evita, se é o teu corpo que não tolera, talvez é melhor evitar mesmo, até o leite sem lactose. Evitar o leite. E assim, deixar a enzima para uma situação realmente emergencial, né? Ou assim, por exemplo, vou numa festa, sei que vou comer docinho, vai ter coisas ali e tal, então você pode tomar. Mas é muito comum as pessoas que tomam também continuarem com sintomas mesmo depois, por conta dessa questão da dose que eu falei. Às vezes a pessoa come muita quantidade e a enzima que ela tomou não é suficiente para digerir aquilo. Para digerir aquilo. Mas sim, sempre, uma vez que a pessoa é intolerante à lactose, ela sempre vai... Sempre será. Sempre será. Isso é triste. Existe uma por um lado, tendência né? que com a idade... Porque as pessoas falam muito isso. Nossa, mas eu nunca fui, por que de repente agora eu me tornei? É porque o nosso corpo vai envelhecendo e essa produção de enzimas vai diminuindo. Vai diminuindo. Né? Às vezes você já tinha pouca, mas o seu corpo ainda conseguia produzir o suficiente. Isso. Vai passando o tempo, você vai sentindo um pouco mais de tudo isso, né? Isso, você vai. Tanto que um idoso, por exemplo, ele também não consegue digerir tão bem. Por exemplo, ele come uma carne, ele já fica mais pesado. Por quê? Porque também vai tendo a diminuição das enzimas, não que faz só a digestão da lactose, mas também de proteínas, de outros alimentos também. Sim. Tá, agora eu vou te perguntar, sim, essa questão da alergia, né? Porque a gente tem alergia ao leite e intolerância ao leite, né? Ou à lactose, né? A lactose. Essa diferença aí de sintomas também é uma coisa interessante de destacar? Os sintomas eles podem ser parecidos, nesse caso de sintomas gastrointestinais, só que a alergia, ela não é a parte da lactose, ela é a parte da proteína. Então, a alergia, geralmente, quando tem, já descobre quando é bebezinho. Ah, quando é bebezinho. Quando é criança já, porque daí às vezes dá pipoquinha no rosto, a criança fica toda alérgica mesmo, sabe? Sim. E ali eu estou vendo, porque a alergia, quando você está vendo, tem diarreia, gases, cólica, distensão abdominal, você já percebe que tem alguma coisa... Sintomas são bem mais intensos, agressivos. Mais agressivos, E aí a alergia é a parte da caseína, que é a proteína do leite. Então mesmo se a pessoa tomar leite sem lactose, tem caseína. No caso da alergia, aí ela já não pode consumir queijo também. Entendi. Porque queijo também tem caseína, iogurte também tem. Alergia é uma coisa, intolerância é outra. Isso. Então, assim, intolerância à lactose é muito mais tranquilo da gente administrar. Né? A alergia são sintomas mais rápidos, imediatos, e daí a pessoa não pode com nada de lácteos mesmo, né? Daí nenhum derivado. Sim. Aí teria que substituir por leite de coco, daí a gente ensina a fazer leite de aveia, leite de castanha, leite de amêndoas, se a pessoa quer usar, né? O bom, entre aspas, de tudo isso é que existem alternativas. Sempre tem uma solução. Sempre tem, né? Na alimentação. Em casa, assim, a gente consegue administrar bem, né? Acho que o mais difícil é quando sai, assim, né? Quando você vai comer fora, quando você não tem o controle de tudo isso. E eu vou te perguntar, você responda se você tem essa informação. Por exemplo, quando a pessoa toma o leite em pó, por exemplo, no café, ele também contém essa lactose ou não? Também. Também porque o leite em pó, ele era leite que foi foi tirado da água e foi transformado em pó, assim, né? Que daí depois a gente hidrata de novo. Sim. Então ele continua tendo também os mesmos componentes do leite. Daí teria que comprar um leite em pó sem lactose. Daí se for, daí vai ficar muito mais caro. Se já o leite normal sem lactose já é mais caro do que o normal, o em pó é mais caro ainda. Então, mas assim, o leite em pó também é uma boa opção, assim, não é um leite ruim, embora seja um leite que a gente fala tem cara de ser industrializado, né? Mas ele geralmente só tem o leite que foi desidratado mesmo, não tem esses aditivos alimentares que a gente fala, né? Sim. Quando a gente está falando de intolerância à lactose, a gente sabe que quando a pessoa consegue descobrir essas substituições, entre aspas, que você falou pra gente, consegue mudar um pouquinho o seu perfil de alimentação e consegue, enfim, ter uma qualidade melhor na alimentação, muda a vida, né? Muda.
muda, porque assim, a pessoa que tem intolerância e ela fica consumindo coisas com lactose, ela sempre vai estar com gases, distensão abdominal. Aí esse processo ao longo da vida começa a gerar desequilíbrio no intestino, né? A gente já falou aqui outras vezes sobre a importância da saúde intestinal, inclusive com a questão da ansiedade, entre várias outras questões. Das questões emocionais também, né? Então, assim, começa a gerar um processo de disbiose, que é esse desequilíbrio das bactérias intestinais, e isso daí vai refletir em várias coisas, tipo, para a saúde de modo geral, né? Enfim, então é bem ruim. A gente estava conversando antes e eu acho que todo mundo vai chegar um momento que vai ter uma intolerância à lactose. É difícil falar sobre isso, mas como você falou, se a gente vai envelhecendo e esse processo que nós estamos vivendo de alimentos industrializados e tudo mais, vai chegar um momento que as pessoas o organismo não vai conseguir produzir tudo o que precisa. É que o nosso corpo, ele, assim, nós não... É aquela história, né? O leite de vaca é para ser para vaca. Pro bezerrinho. A ideia é essa, né? E assim, nós temos o leite materno, então assim, que seria... Então, a gente acabou introduzindo um alimento na nossa alimentação que não deveria fazer parte, assim, da nossa rotina e hoje está muito presente na vida das pessoas, né? Então... E industrializado. E ainda industrializado, às vezes... Né? Processado. Isso, então assim, então com certeza todo mundo vai se tornar um dia... Um pouco, assim, sorte de quem não for, que estava falando. É verdade. É algo sério pra gente pensar, repensar também. Mas essas dicas que a Thalita deu eu achei incrível, tá? Creme de leite no café, queijo. Queijo, manteiga. Né? Eu tenho intolerância à lactose, eu só fui descobrir muito depois. E eu fui uma adolescente que tive muita acne. E hoje eu sei que era devido a isso. Olha então só. fica interessante também observar, assim, às vezes adolescentes, né, que às vezes tem muito problema de pele e tudo mais, isso também pode ser decorrente da intolerância à lactose. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Thiago. Até uma próxima, sempre. Adoro o nosso bate-papo aqui, tá, gente? Porque é sempre muito bom e esclarecedor. Essa foi incrível, tá?